No ano 100 a.C., em uma Roma cheia de intrigas e poder, nascia um homem que não só mudaria sua cidade, mas o curso de toda a história ocidental. Seu nome: Caio Júlio César. A história de César não é apenas sobre batalhas e conquistas, mas sobre ambição, genialidade política e uma traição que ecoa até hoje. Como um homem de uma família nobre, mas sem grande expressão política, conseguiu se tornar o senhor absoluto de Roma e, por consequência, pavimentar o caminho para o Império Romano. Fique comigo, porque hoje vamos desvendar a vida, as estratégias e o trágico fim de Júlio César, o homem que se tornou uma lenda. César nasceu em um clã antigo, a gens Júlia, que afirmava descender diretamente da deusa Vênus. Essa linhagem divina, real ou não, já dava uma aura especial ao jovem Caio. No entanto, sua família não estava no topo do poder político da época. Roma era uma república turbulenta, dominada por facções rivais que lutavam pelo controle. Crescendo nesse ambiente, César aprendeu desde cedo as regras do jogo. Ele viu tios e parentes envolvidos em disputas sangrentas e entendeu que, para sobreviver e prosperar, precisava de mais do que apenas um bom nome. Precisava de inteligência, carisma e, acima de tudo, aliados poderosos. Sua carreira começou de forma modesta, com cargos menores na administração romana. Mas ele já se destacava. Sua eloquência nos tribunais era notável, e ele rapidamente ganhou fama como um advogado habilidoso. Mas a verdadeira ambição de César ia muito além dos tribunais. Ele queria o poder máximo. Para isso, ele precisava de dinheiro e influência. E foi aí que ele deu seu primeiro grande passo estratégico. Ele se aliou a dois dos homens mais poderosos de Roma: Pompeu, o Grande, um general aclamado e herói militar, e Crasso, o homem mais rico de Roma. Juntos, eles formaram o que os historiadores chamam de Primeiro Triunvirato. Essa aliança, embora não oficial, era uma máquina de poder. Crasso financiava as campanhas, Pompeu trazia o prestígio militar e o apoio popular. E César era o cérebro político, articulando os acordos nos bastidores. Com o apoio dos seus parceiros, César conseguiu ser eleito cônsul, o cargo mais alto da República. Mas ele sabia que um ano como cônsul não seria suficiente. Ele precisava de algo mais duradouro, um comando militar. Um exército leal não apenas lhe daria glória e riquezas, mas também a força para impor sua vontade. Seu objetivo era a Gália, uma vasta e rica região que hoje corresponde à França, Bélgica e partes da Suíça, Alemanha e Holanda. Com o cargo de governador da Gália, César iniciou uma das campanhas militares mais espetaculares da história. Por quase uma década, ele liderou suas legiões em batalhas brutais e cercos engenhosos. Ele não era um general que comandava de longe. César estava na linha de frente, cavalgando com seus homens, dividindo suas dificuldades e inspirando uma lealdade fanática. Ele escreveu sobre suas conquistas nos Comentários sobre a Guerra Gálica, uma obra-prima de propaganda que era enviada a Roma e lida em público. Com isso, sua fama crescia exponencialmente. O povo o via como um herói, um conquistador que trazia glória e riqueza para Roma. Enquanto César conquistava a Gália, o cenário político em Roma mudava drasticamente. Crasso, o financiador do Triunvirato, morreu em uma desastrosa campanha militar no Oriente. Sem ele, a aliança entre César e Pompeu começou a ruir. Pompeu, que havia ficado em Roma, via o crescente poder e popularidade de César com inveja e medo. Aliado aos senadores conservadores, que também temiam a ambição de César, Pompeu começou a trabalhar para minar seu antigo parceiro. O Senado, então, enviou uma ordem direta a César. Ele deveria dissolver seu exército e retornar a Roma como um cidadão comum para responder por seus atos. César se viu em uma encruzilhada. Obedecer ao Senado significaria entregar-se nas mãos de seus inimigos, que certamente o levariam a julgamento e ao exílio político. Desobedecer seria um ato de traição, uma declaração de guerra contra a sua própria pátria. Após um momento de hesitação, às margens de um pequeno rio que marcava a fronteira da Itália, o rio Rubicão, ele tomou sua decisão. Com a famosa frase "Alea jacta est", a sorte está lançada. Ele cruzou o rio com uma de suas legiões.
Esse ato simbólico deu início a uma devastadora guerra civil. O nome de Júlio César contra a República Romana, representada por Pompeu e o Senado. A guerra civil foi rápida e brutal. A genialidade militar de César superou as forças numericamente superiores de Pompeu. Ele perseguiu seu rival pelo Mediterrâneo, derrotando-o na Grécia, na famosa Batalha de Farsalos. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado por ordem do jovem faraó Ptolomeu XIII, que esperava agradar César. Mas a atitude teve o efeito contrário. César ficou furioso com a morte indigna de um grande romano e interveio na política egípcia, colocando a irmã de Ptolomeu, a famosa Cleópatra, no trono. Após consolidar seu poder no Egito e derrotar os últimos focos de resistência dos seus inimigos na África e na Espanha, César retornou a Roma como o mestre incontestável. Com o poder absoluto em suas mãos, César recebeu o título de ditador perpétuo. Ele não era um rei, mas na prática tinha mais poder do que qualquer rei jamais sonhou. E ele começou a usar esse poder para reformar Roma de forma profunda. Ele reorganizou a administração, combateu a corrupção, distribuiu terras para seus veteranos e estendeu a cidadania romana a muitos habitantes das províncias. Uma de suas reformas mais duradouras foi a do calendário. O antigo calendário romano era uma bagunça. E César, com a ajuda de astrônomos egípcios, criou o calendário juliano. Esse calendário, com pequenas modificações, é a base do que usamos até hoje. Apesar de suas reformas populares e de sua política de clemência, perdoando muitos de seus antigos inimigos, um grupo de senadores continuava a vê-lo como uma ameaça mortal à República. Eles acreditavam que a ambição de César não tinha limites e que seu próximo passo seria se declarar rei. Para esses republicanos convictos, a única solução para salvar a liberdade de Roma era eliminar o ditador. Uma conspiração foi formada, envolvendo mais de 60 senadores, incluindo homens que César havia perdoado e promovido. Entre eles, uma figura se destacava: Marco Júnior Brutus, um homem que César considerava quase como um filho. O dia escolhido para o ataque foi 15 de março de 44 a.C. Naquela manhã, apesar dos maus presságios e dos avisos de sua esposa, Calpurnia, César decidiu ir à reunião do Senado. Ao entrar no local, ele foi cercado pelos conspiradores. Um deles puxou sua túnica, o sinal combinado. Imediatamente, os outros sacaram punhais escondidos e começaram a atacá-lo. César tentou se defender, mas eram muitos. Diz a lenda que, ao ver Brutus entre seus agressores, ele teria dito suas últimas e famosas palavras: "Até tu, Brutus!" Ferido por 23 facadas, Júlio César caiu morto aos pés da estátua de seu antigo rival, Pompeu. Os assassinos acreditavam que, com a morte de César, a República seria restaurada, e eles seriam aclamados como libertadores. Eles estavam redondamente enganados. A morte de César não trouxe a paz, mas sim o caos. O povo romano que amava César ficou furioso com o assassinato. O funeral de César se transformou em um grande tumulto, e os conspiradores tiveram que fugir de Roma para salvar suas vidas. Uma nova guerra civil eclodiu, desta vez entre os defensores de César, liderados por seu fiel general Marco Antônio e seu sobrinho neto e herdeiro, Otaviano, e as forças dos assassinos, lideradas por Brutus e Cássio. No final, os herdeiros de César saíram vitoriosos. Mas a aliança entre Marco Antônio e Otaviano também não durou. Uma última guerra civil decidiu o destino de Roma. Na Batalha de Ácio, Otaviano derrotou as forças de Marco Antônio e Cleópatra. Com a morte dos dois, Otaviano se tornou o único governante de Roma. Ele, de forma muito mais sutil que seu tio-avô, acumulou poder e, eventualmente, recebeu o título de Augusto, tornando-se o primeiro imperador romano. A república que Brutus e os outros tentaram salvar estava morta para sempre. Ironicamente, o assassinato de César apenas acelerou o processo que eles tanto temiam. O legado de Júlio César é imenso e complexo. Ele foi um conquistador implacável, responsável pela morte de milhões, mas também um reformador visionário que tentou resolver os problemas crônicos de Roma.
Sua genialidade militar, sua habilidade política e sua ambição sem limites o transformaram em uma das figuras mais fascinantes da história. Seu nome se tornou sinônimo de poder e liderança, inspirando imperadores, reis e ditadores ao longo dos séculos. A história de Júlio César nos ensina que as ações de um único indivíduo podem de fato mudar o mundo, para o bem ou para o mal. Ele não viveu para ver o império, mas foi sua vida e sua morte que o tornaram possível. Se você gostou de conhecer a história de Júlio César, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.